A paz, irmãos, amém? Ler os meus pensamentos foi a primeira coisa, eu já saí daí do assento pensando nas horas. É uma honra, é um privilégio, né, nós termos uma oportunidade na casa do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, pastora Érica, que por esta responsabilidade, né, de estar falando da palavra do Senhor. Quando eu recebi esse convite, pastor Anderson me mandou e eu comecei a orar e perguntar ao Senhor qual o direcionamento Ele teria para a igreja do Senhor nesta quinta-feira. E Ele colocou no meu coração um tema: provocadores de milagre. Então eu quero compartilhar com os irmãos no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 2. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, versículo de número 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: e viu 2 barcos que estavam à praia do lago, e os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando suas redes. E viu 2 barcos que estavam à praia do lago, e os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as suas redes. Quando a palavra do Senhor, ela na verdade, a epígrafe do texto vai dizer: a pesca milagrosa. O texto, ele inicia dizendo que uma multidão estava ali apertando e ouviam a palavra do Senhor, junto ao lago de Genezaré. Mas no versículo 2, o que chamou a minha atenção, e eu quero compartilhar com a igreja nesta noite, é que o texto inicia dizendo que Jesus viu. Quando a Bíblia diz que Jesus viu, a Bíblia estava dizendo que Jesus observou aqueles homens. Quando a Bíblia diz que Jesus viu, eu quero compartilhar com você que eu não sei o que você está enfrentando na sua vida. Eu não sei o que você vem clamando durante muito tempo na sua caminhada. Eu não sei o que está tirando o seu sono. Eu não sei o que está causando uma ansiedade em você, uma inquietude. Mas eu quero dizer para você no início desta palavra, que os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia diz que Jesus viu, a Bíblia diz que Jesus observou, em meio toda tribulação, em meio toda luta, em meio todo deserto. Você não está sozinha, você não está sozinho. No início desta mensagem eu quero que você levanta a mão, que eu já quero profetizar na sua vida. Eu quero que você já quiete o teu coração para você receber a palavra, porque os olhos do Senhor está sobre você. Ele está te observando. Ei, psiu, Ele não te esqueceu, e você não está sozinho nesta peleja. Aqueles homens, o texto vai nos dizer que eles tiveram uma noite cansativa. Eram homens, pastor, que estavam exaustos. Eram homens que estavam cheios de frustrações, tristes, abatidos. Tiveram uma noite de tribulação. Eles lançaram as redes a noite toda e não pescaram nada. Homens experientes na pesca. Homens que já conheciam aquele lago. Mas homens que passaram por uma grande tribulação e já estavam cansados, tristes. Pensa, dali vinha o sustento,
Lança a rede, puxa vazia. Lança a rede, puxa somente com talvez plantas marinhas, galhos, sujeiras. Então a cada vez que eles lançavam aquelas redes e puxavam e elas estavam vazias, era um sinal de derrota, de frustração, mas eles estavam ali. Creio eu, e o texto me dá direito de assim pensar, que eles foram nos melhores pontos daquele lago, irmão Daniel. Por quê? Porque eles tinham experiência e conheciam muito bem aquele lugar. Eu imagino que um olhava para o outro e dizia assim: vamos ali, porque ali vai dar bom, porque eu conheço, ali é bom. Eles iam, lançavam e nada. Eu imagino que o outro dizia: mas vamos lá, porque lá vai ser bom, essa pesca vai ser boa, e nada. Eu quero, querido, que você neste momento, em meio minuto, comece a pensar qual rede que você tem lançado. Qual rede você lançou em 2024 todinho e nada pescou? Seja a rede da sua saúde, seja a rede dos seus sonhos, seja a rede do seu ministério, da sua chamada, da sua empresa, do seu curso superior. Ou até mesmo você olhou e você disse: eu tenho um chamado, mas eu sou tímido, eu não consigo ministrar, eu não consigo louvar. Qual é a rede que você lançou? Quantas vezes você chegou e lançou a rede e disse: desta vez o meu milagre vai chegar? Quantas vezes você acordou e disse: ah não, Deus, eu não aguento mais remar este barco e lançar a rede? Talvez aqueles homens, ao irem nos pontos estratégicos, eles todos frustrados, mas eu quero que você entenda que não importa a situação do seu barco, o que importa é que Jesus está te vendo hoje. Eu vou dizer mais uma vez que duas irmãs entenderam. Não importa a situação do seu barco nesta quinta-feira, o que importa é que Jesus está te vendo hoje. É uma noite chuvosa, você saiu da tua casa, você veio na casa do Pai, e os olhos dele estão atentos, os ouvidos dele estão atentos pela oração que vai e que está sendo feita aqui nesta noite. Não importa a situação da tua vida, não importa como está o teu barco, irmã Geisiane, mas vai a pique, vai não, porque Jesus está com os olhos em você. Geisiane, mas eu não aguento mais pelejar, o fardo está pesado. Está. Mas eu quero que você entenda que o do Senhor, ele é leve. Então coloca diante dele. Ele nos trouxe aqui nesta noite para nós entendermos que mesmo que as circunstâncias do ambiente está dizendo não, você não vai conseguir, você é pequeno demais, não tem jeito, a situação, o vento está ao contrário, mas o Senhor, ele está dizendo, a última palavra é dele, e ele escreve uma nova história para esta igreja nesta noite. Ele escreve uma nova história para a tua vida sentimental. Ele escreve uma nova história para a sua chamada missionária. Ele escreve uma nova história para o seu relacionamento. Ele escreve uma nova história, Geisiane, mas o diagnóstico lá na minha família já foi decretado. Não tem jeito, não tem cura, não tem para o homem, mas debaixo da palavra do Senhor tem cura, tem restauração, tem milagre, tem, porque Ele pode. Ei, 2 Crônicas 16:9 diz assim, que os olhos do Senhor, como eu já disse, contempla toda a terra. Você não nasceu, querido, para duas coisas:
para procurar luz no fim do túnel? Porque você nasceu para olhar para o céu, porque é de lá que vem o seu socorro. Quando nós olhamos para o nosso deserto, a gente não vê solução. Mas quando nós conectamos no céu, quando nós procuramos do céu, o milagre chega na nossa vida. A outra coisa, você não nasceu para ficar o tempo todo, lança a rede, puxa ela e fica frustrado, não. Você nasceu, meu querido, para você puxar a rede cheia, pescar o teu milagre e o nome de Jesus ser glorificado através do teu milagre. Salmo 139, salmista Davi, ele salmodiou, dizendo que o Senhor nos sonda, Ele nos conhece. Irmã Geisiane, eu não quero me abrir com ninguém, mas o Senhor sabe. Ele sabe, minha irmã, meu irmão, como o seu coração está quando você entrou por aquelas portas. Ele sabe cada lágrima que rolou sobre o seu rosto. Ele sabe e Ele conhece a sua história. Sem fé, no Hebreus capítulo 11, no verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Haverá recompensa para você. Haverá recompensa para aqueles que buscam. Você está aqui. Você não veio passear, você veio buscar aquele que tudo pode. E não é Geisiane que está falando, é a palavra do Senhor lá em Hebreus 11, porque diz que a fé, ela agrada a Deus e que com isso há recompensa. Quando nós falamos de fé, eu quero compartilhar com os irmãos que existe 2 tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural, Geisiane? A fé natural é quando você passou a noite, o dia inteiro lavando aquele tanto de roupa, irmãs. As irmãs sabem. E lava a roupa, e lava e põe aquilo no varal. E quando pensa que não, vem uma nuvem escura, o tempo fecha, traz um ventinho. Aí você olha assim, vai chover. Você corre e recolhe todas aquelas roupas molhadas. E não chove nada. É a fé natural. A fé natural é um agricultor que ele pega umas sementes de tomates. Então ele já sabe que no dia da colheita vai vir tomates. Se plantou tomates, como que ele vai colher abóbora? Não tem como. É a fé natural. É as coisas que os nossos olhos veem. O que é a fé natural? A fé natural é um estudante de psicologia ficar 5 anos dentro da Unifenas, é seminário para cá e para lá. No final do curso, ele sabe que ele vai pegar um diploma de psicologia e não de outro curso, de medicina, por exemplo. Isto é a fé natural. Mas quando nós que servimos ao Senhor, nós temos que viver a fé sobrenatural. Porque a fé sobrenatural é a única chave que abre portas para o milagre. A fé sobrenatural é a única chave que pode mover a maçaneta do céu para que o milagre aconteça na tua vida. A fé sobrenatural, meu irmão, é a única chave que pode abrir as portas para o impossível acontecer na vida de um homem e de uma mulher. A fé sobrenatural é o que eu vim aqui, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Coloque a tua mão para cima. Eu quero profetizar essa fé sobrenatural na tua vida nesta noite. A fé sobrenatural, eu não estou vendo, mas eu sei que o meu Redentor vive e
Ele vai fazer. Eu profetizo na tua vida. Irmã Geisiane, eu vim com a minha coluna toda estourada para a igreja. Eu vim mancando. O médico disse que não tem mais jeito. Irmã Geisiane, a minha casa está faltando leite, está faltando isso. Tem muitas contas para pagar. Irmã Geisiane, eu sou tímido, eu leio a palavra e não entendo, mas eu tenho um desejo de ministrar. Ei, a fé sobrenatural, o Senhor vai despertar no teu coração hoje. Eu vou te dar meio minuto para você dizer: Senhor, eu quero essa fé sobrenatural na minha vida. Eu quero essa fé sobrenatural na minha vida, porque nesta noite a chave que vai movimentar o impossível na tua casa, na tua família, no teu ministério, se chama fé sobrenatural. A fé, ela ativa o que é essencial. Porque Pedro, mesmo depois de pescar nada, a noite inteira, sem sucesso, ele ainda agiu com fé. Porque ele lançou a rede após a palavra de Jesus. E quando eu estava orando esses dias para eu ministrar aqui nesta noite, o Senhor disse que tinha pessoas aqui que já estavam com medo de lançar redes dos sonhos e dos projetos, porque está com uma convicção que vai puxar ela vazia. Não, você não veio aqui para você voltar frustrado. Aí quando nós falamos sobre os provocadores de milagres, nós vamos lá em Josué 13, que vai dizendo sobre a travessia do Jordão. Quando os sacerdotes, ao colocar os pés no Jordão, as suas águas que descem rio abaixo se dividirão. Aí o milagre foi provocado pelo ato de fé, pastor Anderson, daqueles sacerdotes, ao colocar os pés naquela água. Pedro precisou lançar as redes de novo. O ato de fé, o provocar o milagre, é ter a fé, é dizer: não estou vendo, lembra sempre. Guarde isso na tua memória. Existem dois tipos de fé: natural e a sobrenatural. É a que vai fazer o seu milagre acontecer. Porque a ação precede o milagre, William. A ação precede o milagre. Quando nós falamos disso, vem comigo, nós vamos lá em 2 Reis, capítulo 4. A epígrafe do texto vai dizer: o milagre da viúva. Algumas traduções vai dizer que Eliseu opera um milagre para a viúva. Quando nós falamos nisso, Eliseu, ele dá uma ordem para aquela mulher, para não estender muito, eu quero só que você entenda o que ele disse para ela: vai, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, não peça poucas. Depois, entre em sua casa, feche a porta e derrame o azeite sobre as vasilhas. A ação precede o milagre. A ação daquela mulher: já iam pegar os filhos, o marido havia falecido, era uma família diferenciada porque o esposo era servo. E com isso, ela toma uma atitude, ela tem ação. Maneilde, ela chega e ela diz: não vou perder a minha família. O que eu tenho de mais valor é só os meus filhos. Então, eu preciso agir. E ela vai até o profeta. E quando ela vai até Eliseu, o milagre não aconteceu somente porque ela perguntou, porque ela expôs o problema. Não,
quando ela expõe o problema, ela precisava de ação para que o milagre acontecesse. Primeiro, ela tinha um pouquinho de azeite. O azeite simboliza a unção de Deus sobre nós. Aquele que tem unção tem tudo. Um pouquinho. E ele pergunta o que você tem. Ela responde para o profeta e ele dá ordem na ação para preceder o milagre. Ele diz, então você vai, pega as vasilhas e por aí vai, como eu li aqui. E quando esta história acontece, ela segue as instruções de Eliseu. Ela toma a decisão de pedir as vasilhas, de agir com fé, quando ela derrama o azeite. Aos olhos dela era uma botija com um pouquinho de azeite. Aos olhos dela não era nada, porque quando o profeta pergunta, ela diz, não tenho nada a não ser. Mas ela age com fé. Ela, aos olhos humanos, aquilo era insuficiente. Quantas vezes olharam para mim, para você, e disse, o que você tem é insuficiente para o milagre acontecer. Você é pequeno demais para o milagre acontecer. Como assim? Você está sonhando demais. Isso não vai acontecer nunca na tua vida. Essa mulher poderia ter dito, esse cara tá louco. Não vai acontecer nada, é só um restinho. Mas ela, naquele momento, ela não olha os olhos humanos, porque era insuficiente. O que gera um milagre abundante foi porque ela usou o sobrenatural. Ela teve fé para preceder a bênção dela. Quando nós falamos de provocadores de milagres, são aqueles, querido, que tomam ações. Provocadores de milagres é você que saiu da tua casa com fé, para você adorar Jesus, para você olhar para Ele, para você rasgar o teu coração enquanto estava a equipe de louvor louvando aqui, e você dizendo, Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, que o Senhor apareça. Senhor, quando você chegou aqui disse, Senhor, muito obrigada, mas talvez dentro do teu coração você está dizendo assim, irmã Geisiane, eu não tenho motivo nenhum para agradecer. Eu vou provar para você que você tem. Quando você abriu os seus olhos na manhã desse dia que já finalizou, muitos aparelhos desligaram em hospitais, muitas pessoas infartaram, outras aconteceram acidentes, outras não acordaram, aconteceram várias coisas e pessoas morreram. Porém, o maior milagre aconteceu na tua vida e na minha, que foi o fôlego de vida. Foi quando você respirou. E onde há vida, há esperança. Onde há esperança, há fé. E onde há fé, precede o milagre. Onde há fé, o impossível acontece. Onde há fé, existe um Deus que é todo poderoso para fazer acontecer na minha vida e na tua vida também. Ela teve que ter um passo lógico. E a Bíblia diz que aquela mulher, ela pega as vasilhas, não poucas, e ela teve a fé sobrenatural para crer naquilo que Eliseu disse para ela. Com a fé sobrenatural, ela virou na primeira vasilha. Porque o difícil, irmãos, fácil quando já está derramando, a multiplicação está acontecendo, é muito fácil. Porque crente quando recebe um milagre é glória a Deus para cá, é aleluia para lá, e aí vai. Mas a primeira vasilhinha, que é o mistério,
é pegar o pouquinho que você tem, o pouquinho de fé, o pouquinho de ousadia e dizer: se Ele falou, vai acontecer. E ela teve isso. Ela pegou e quando ela virou aquela primeira vasilha, aquela primeira vasilhinha e a botija, o milagre começou a acontecer. A multiplicação começou a acontecer. E o milagre só parou de acontecer quando a estrutura já estava inadequada para o tamanho do milagre. Como assim, irmã Geisiane? Porque a Bíblia diz que não foi o azeite que acabou. Quando as vasilhas acabaram, o azeite parou. Ei, não tem limites para o teu milagre nesta noite. Use a sua fé sobrenatural. Irmã Geisiane, como assim? Ei, eu não sei o que está dentro do teu coração. Eu não sei aquilo que está paralisando você. Eu não sei aquilo que está fazendo você brotar no teu coração um desejo de paralisar, de deixar de lançar as redes. Mas eu sei de uma coisa: o Senhor, Ele tem o impossível para a tua vida nesta noite. Tem alguém que crê? Deixa eu ver se tem. Aquele que crê da glória, aquele que crê da aleluia, aquele que crê: olha Deus, eu creio que eu vou sair daqui, porque eu creio, porque eu tenho fé e vai preceder a minha bênção, porque eu vou provocar o meu milagre. E essa mesma dinâmica deste texto que eu estou parafraseando para a igreja, está lá em Lucas 5, quando os companheiros já estavam sem esperança, quando Jesus instrui lançar rede, quando a ação de lançar as redes foi o provocador do milagre deles, quando a obediência ela é ativada. Pega aqui, irmão, para você não esquecer. Quando nós temos a obediência, ela ativa e abre espaço para que Deus realize o impossível. Eu vou dizer mais uma vez para você não esquecer que quando a obediência ela é ativada, abre espaço para que Deus realize o impossível. Esta chave é o que vai fazer o seu milagre acontecer. Mas como eu quero passar um pouquinho para frente para eu voltar ainda no texto, na pesca maravilhosa, nós vamos citar rapidinho o que está lá em João 6. Para mim é uma das histórias que mais move o meu coração dentro da palavra do Senhor. João 6, no verso 11, vai dizendo a multiplicação dos pães e peixes. Eu vou falar rapidinho. Para mim, é uma das histórias mais lindas, porque Jesus, Ele é o Messias, o prometido, o Filho de Deus. Quando Ele está ali, as circunstâncias do ambiente, era impossível de um milagre acontecer. Quando Jesus atravessa o mar, Ele olha uma grande multidão, nem 200 denários se tivesse daria para comprar tanto alimento para alimentar a multidão. 5.000 homens, fora mulheres, crianças. Para não errar, vamos colocar aproximadamente 10, 15 mil pessoas no cenário. E neste cenário existia um menino. E a Bíblia diz, pastor, que Jesus já sabia o que ia fazer, mas Ele perguntou para Filipe. Filipe só fala: se tivesse 200 denários, Jesus, não daria não. Mas aí chega o outro e diz assim: André, Jesus, tem um menininho aí. Algumas traduções vai dizer menino, outras vai dizer moço. Ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? Ou seja, isso não é nada para tanta gente. Mas o Filho de Deus, o Messias, o prometido, Ele fala: pega.
E o único milagre que é citado nos 4 evangelhos é a multiplicação dos pães e peixes. E quando vai dizer que deram ordens para sentar em grupos de 50 e 50. O outro evangelista vai dizer que era para sentar de 100 em 100. O outro vai dizer que era só para o povo se assentar à relva, William. E João vai dizer que era só para se assentarem. E existia dois grupos de pessoas: as que estavam sentados à relva e aqueles que estavam com contato direto com o dono do milagre. Aí a Bíblia diz que Jesus, é isso aqui que eu quero que você entenda. Jesus, o Messias, ele pegou aqueles pães e aqueles peixes. E a Bíblia diz que ele tomou os pães e deu graças. Primeiramente, ele deu graças, repartiu aqueles pães entre os que estavam assentados e fez o mesmo com os peixes. Entregar o pouco nas mãos de Jesus é o suficiente para desencadear o milagre extraordinário. Eu vou dizer mais uma vez que meia dúzia entendeu. Eu quero que você entenda que o pouco que você tem, ele é pouco só nas tuas mãos, mas coloque nas mãos do Senhor, que Ele te dá unção, Ele te capacita, Ele cura, Ele restaura, Ele levanta do pó. Mas o meu sonho já está morto, Ele ressuscita. Ah, irmã Geisiane, mas a depressão está me matando, eu só sei chorar, eu tenho tudo, mas eu choro, eu não quero chorar. Ei, mas a Bíblia diz que onde Ele está, a tristeza salta de alegria, a enfermidade tem que ir embora, Satanás tem que ir embora, a falta de fé tem que ir, a ousadia chega. Onde Jesus passou, dentro da Bíblia Sagrada, milagres aconteceram. E eu quero que você entenda que Ele está na casa, que Ele está na casa, que Ele já está aqui. Quero te dar meio minuto, fecha os teus olhos. Eu vou te dar meio minuto para você adorar, para você dizer: Senhor, eu quero usar a minha fé sobrenatural. Geisiane, ela estava morta, eu creio, e depois eu fico em dúvida. Ei, o medo não é do Senhor. A Bíblia diz que Ele nos dá fortaleza, coragem. Eu vou te dar meio minuto, o Manu vai aumentar um pouquinho o fundo musical para mim. Eu quero que você curva a sua cabeça e eu quero que você diz para Ele assim: Senhor, eu quero usufruir dessa fé porque eu quero ser provocador de milagre. Isso. Fecha os teus olhos, a presença dEle já está na casa, a teofania dEle já está no ambiente. Diga: Senhor, eu quero ser provocador de milagres. Senhor, eu quero sair daqui com a fé sobrenatural ativada. Diga para Ele, esse momento é você e o dono do milagre. Vai. Oh, Senhor, obrigado pela tua presença na casa. Oh, xerebedi, hanai, anduias. Vem comigo. O que diferencia você dos que estão assentados à relva, o que vai diferenciar você a partir de hoje, é sua fé sobrenatural. A Bíblia diz, neste contexto, que aqueles que estavam com Jesus
Tinham 12 cestos. Toda a multidão foi alimentada. O povo que estava sentado na relva já estava com a barriguinha cheia. Eita glória, pão e peixe, crente gosta de comer, né, irmão? Oh, aleluia. Mas o que me chama a atenção não é o povo que comeu aquele x-tudo de pão com peixe, sentadinho na relva. Aquele envelopado de pão com peixe, de 53 contos, não. O que me chama a atenção, a irmã já pegou ali. O que me chama a atenção foi aqueles que estavam distribuindo os pães. Irmão Anderson, por quê? A Bíblia diz que eles alimentaram o povo que estava sentado. E Jesus deu uma ordem para eles: recolhei os cestos. E quando recolhe, meu irmão, tinha 12 discípulos, e a Bíblia diz que recolheram 12 cestos cheios. Ou seja, aqueles que distribuem o pão, eles têm um direto contato com Jesus, com o dono do milagre. Eles vão, eles participam do milagre, eles distribuem para a multidão que está sentada à relva. A multidão que alimentou vai embora, mas aqueles que distribuíram saíram com cestos cheios de pães. Nesta noite eu quero que você entenda: você nasceu para carregar esse cesto e dizer: não vai faltar na minha casa, não vai faltar na minha chamada, não vai faltar na minha família, não vai faltar na Batista Ágape, não vai faltar, porque eu tenho direto, eu tenho contato direto com o dono do milagre. Mas vem comigo, já estou partindo para a conclusão. Lançai as redes para pescar. Lançai as redes para pescar. A confiança naquele que é o dono de tudo é que vai fazer o teu milagre acontecer. E nunca é tarde para o seu sonho realizar. Nunca é tarde para a sua cura chegar. Nunca é tarde para o Senhor restituir. Nunca é tarde para você olhar para você e dizer: vai acontecer. Nunca é tarde, meu irmão. Gesiane tem 10 anos, tem 5, tem 6, tem 2 meses que eu estou clamando e não acontece. A equipe de louvor pode vir subindo, que eu já vou partir para a conclusão, por gentileza. Nunca vai ser tarde. Eles lavando as redes, frustrados, tristes, cansados, desiludidos, mas Jesus estava na praia. Jesus estava observando eles. Eles, mesmo cansados, mesmo sendo experientes, o milagre ainda não havia acontecido, mas nesta noite profética, o Senhor te trouxe aqui para dizer para você que 2025 é um ano da sua cura. Que 2025 é um ano profético para a sua restauração. Que 2025 é o ano da sua colheita. Eu vou continuar dizendo para você entender. O Senhor, Ele está liberando uma palavra profética para o teu coração nesta noite. 2025 é o ano de você colher milagre. É o ano de você usar a tua fé sobrenatural e dizer: eu não estou vendo, mas eu creio que vai acontecer. Quando, imagine comigo, um marinheiro sozinho em alto mar,
Vem o crepúsculo da noite. E aí ele não percebe. E ele começa com o seu barco remar em círculos. E quanto mais ele remava, ele não saía do lugar. Ele começou a sentir um desespero, um medo. Ele começou a ficar apavorado, porque ele não sabia o que fazer. Ele, naquele momento, ele pensa: eu vou morrer aqui, porque está escuro. Eu nunca vou conseguir chegar na margem. Eu nunca vou conseguir chegar em terra firme, porque eu não enxergo nada, eu não vejo nada. E ele começa a pensar desta forma, até que este marinheiro, ele vê um farol lá longe. E quando vê aquele farol, ele ouve uma voz vindo lá daquela direção daquele farol. E aquela voz grita pelo seu nome. E quando ela grita pelo teu nome, ele começa a dizer dentro dele o seguinte: eu tenho que ter 4 coisas para eu conseguir chegar em terra firme. Eu tenho que ter a obediência, porque eu tenho que obedecer, ouvir a voz que está vindo daquele farol, porque eu reconheço que é a voz do meu Pai. Eu tenho que ter persistência, eu tenho que ter a fé. Então ele tinha que ter a obediência, ele tinha que ter a persistência, ele tinha que ter a fé. E a 4ª coisa que ele tinha que ter era o propósito de chegar em terra firme. Então ele começou a remar. A partir do momento que ele estava remando sozinho, ele vivia em círculos. Mas a partir do momento, William, que ele começou a ouvir e ver, prestar atenção à luz do farol e ouvir a voz e reconhecer que a voz do Pai, a única coisa que aquele marinheiro, ele dizia: Pai, não pare de me gritar, porque eu vou seguir o som da tua voz. Jesus está dizendo para você nesta noite: se põe de pé em nome de Jesus. Ele está dizendo: segue o tom da minha voz, segue o tom da minha voz, segue o tom da minha voz, que eu vou te dar vitória. Segue o tom da minha voz, porque o seu milagre será bênçãos para você e para muitos que estão ao redor. Sabe por quê? Assim como Pedro e aqueles pescadores foram transformados naquele dia. Transformado por quê, irmã Geisiane? Porque Jesus ensinou e depois ele disse: pode lançar a rede para pescar. Pode lançar a rede para pescar. E naquele momento o milagre acontece. A Bíblia diz que a pesca foi tão boa que eles tiveram que pedir ajuda. Os barcos quase foram a pique. O seu milagre, a tua bênção não será apenas para você, igreja, vai ser para você e para todos que estão ao teu redor. 2025 é o ano de você lançar a rede debaixo da palavra do Senhor. Até hoje você lançou a rede e pegou ela vazia, mas a partir de hoje, meu querido, você vai pescar, porque Jesus está dizendo: lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede, lança a rede. Eu quero que você que tem uma causa impossível, venha aqui à frente para você lançar essa rede no altar do Senhor. Venha aqui à frente. O que você tem buscado é uma cura? Venha aqui à frente. Jesus pode te curar nesta noite. Irmã Geisiane, eu não consigo dormir à noite, eu não sei o que fazer. Venha aqui à frente, porque o Senhor vai trabalhar. Irmã Geisiane, eu tenho uma chamada, mas eu sou tímida, eu não consigo. Irmã Geisiane, eu tento fazer a obra, mas eu fico travada. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Irmã Geisiane, eu preciso de libertação dos meus familiares. Venha à frente, eu quero orar por você. As diaconisas vêm me ajudar, os irmãos. Você que precisa ser restaurado, ser renovado, segue a voz do Pai.
Ele está te chamando e manda te dizer: lança a rede que você vai pescar hoje. Lança a rede que você vai pescar hoje. Alaba.